Olá. Hoje a gente vai conversar sobre um texto, um poema que recebemos chamado O Humor Foi Punido. É do Daniel Jorge. E o ponto central aqui parece essa ideia de que o humor talvez esteja sendo meio reprimido, sabe? E o autor liga isso direto com a liberdade de expressão. Ele até usa uma imagem bem forte. Fala que a liberdade parece estar, tipo, esvaindo-se entre os dedos das mãos. A ideia é a gente explorar um pouco a mensagem, o tom, o que está por trás desses versos, né? Para começar, os versos iniciais já dão um tom, né? Hoje o humor foi punido, junto com ele, a nação. É direto. Como é que o poema faz essa conexão tão explícita entre humor e o estado da nação? Sim, é uma conexão bem direta mesmo, quase a tese do poema, né? A perspectiva que o texto apresenta é que certas estruturas de poder, que ele chama de tribunais, estariam, assim, agindo contra o interesse coletivo, traindo a pátria, ele diz. O poema sugere que esse poder está sendo usado para calar vozes, sabe? E começa pelo humor, quase como uma demonstração de força, para mostrar quem manda. Tem um aviso ali, quase. Não ouse questionar. Coloca o humor como um sintoma, talvez. Ou o primeiro alvo. Interessante isso. O humor como um termômetro, né? E como é que o poema descreve a reação das pessoas a essa suposta punição? Parece que não é todo mundo igual. Exato. Não há consenso ali no texto. Ele mostra, assim, várias respostas. Tem gente que não entende, gente que fica indiferente, outros que até concordam com a punição e aqueles que acham um absurdo, um ato indigesto. Essa divisão nas reações é vista como parte do problema, parece. Entendi. E logo depois tem um verso que me pegou. Mais uma linha se quebrou. Passa uma sensação de algo frágil se rompendo aos poucos, né? O poema até fala em pré-anunciando o horror. É uma linguagem bem pesada, né? Sem dúvida. Essa imagem da linha que se quebrou reforça essa ideia de um limite que foi ultrapassado, sabe? De uma piora gradual. E usar pré-anunciando o horror, bom, isso intensifica muito a angústia, a gravidade que o autor vê nesses eventos. Sugere que essa punição ao humor não seria um caso isolado, mas um sinal de tempos piores vindo por aí, na visão de quem escreve. E nesse clima, o poema mira também na mídia. Ele usa um termo curioso. Famosa mídia marrom. O que essa expressão está querendo dizer ali? Qual é a crítica? Olha, mídia marrom geralmente remete a um jornalismo mais sensacionalista, talvez parcial, com interesses por trás. No poema, a crítica é direta. Essa mídia se cala, fica muda. O texto acusa de omissão mesmo. E usa aquela metáfora estranha, né? Escondendo os batons. Batons. É. Sugere que algo importante está sendo escondido. A verdade. A gravidade da situação. Tipo, mantendo uma aparência enquanto se esconde algo incriminador, dentro da lógica do poema. Falando em batom, essa imagem volta com tudo depois, né? O poema transforma o batom em arma de crime. Diz que usar em protesto levaria à prisão em domicílio. Como funciona essa hipérbole, esse exagero na argumentação do texto? Funciona, eu acho, para ilustrar o que o poema vê como o absurdo da situação, a desproporção das reações do poder. Pegar um objeto comum, inofensivo, um batom, e transformar em arma de crime. Algo que justificaria uma punição tão severa como prisão domiciliar é uma forma de chocar, né? De destacar o que o autor percebe como falta de lógica, de justiça, é um recurso para mostrar o exagero que ele enxerga. Claro. E toda essa construção desemboca numa pergunta central, que fica ecoando. O que se pode esperar? Regulamentação do riso ou controle do que vai falar? O que essa pergunta diz sobre o sentimento que o poema quer passar? Revela uma incerteza muito grande, né? Uma ansiedade sobre o futuro. A pergunta não espera uma resposta exata, mas expressa o medo de um controle cada vez maior sobre a expressão, seja o humor, regulamentação do riso, ou a fala em geral. O próprio poema admite, ainda não existe resposta. E a imagem final dessa parte de quem decide, né? Que vira as costas, segue em outra direção. Isso reforça muito a sensação de impotência, de falta de diálogo que o eu lírico sente. Sugere uma indiferença de quem está no poder, né? Uma falta de atenção a essas preocupações. É, essa imagem de virar as costas é forte mesmo.
E o poema termina com essa sensação de luta desigual e a pergunta no ar: até quando vai durar? Então, para a gente resumir o que a gente viu, o poema O Humor Foi Punido é, essencialmente, um lamento, uma expressão de angústia do autor sobre restrições que ele percebe no humor e, por tabela, na liberdade de expressão. Ele conecta isso a um clima social de ansiedade, a dinâmicas de poder. Tudo pela ótica dele, claro. É um retrato de uma preocupação específica. Exato. O poema funciona como esse registro bem subjetivo de uma percepção de ameaça. Usa o humor como um símbolo, quase um termômetro social, para alertar sobre o que o autor vê como perigos maiores à liberdade. E isso, bom, isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Que vem da própria lógica do texto. Se a gente considerar essa visão do poema, onde é que fica a linha que parece cada vez mais fina, segundo ele, entre a crítica humorística, a sátira, e aquilo que certas estruturas de poder podem interpretar não mais como humor, mas como uma afronta que precisa de controle, de punição, onde fica esse limite? A resposta talvez seja o próprio conflito que os versos descrevem.